Mundo estranho, nunca houve uma situação em que um tirano medíocre pudesse destruir a vida em todo o planeta, nunca houve. E novamente, para citar a expressão imortal de Chernobyl, os imperadores de Roma, Gengis Khan, Napoleão, Nabucodonosor, não possuíam uma fração do poder do atual secretário-geral, ou então do timoneiro de toda a Rússia, ou do Ayatolá, ou daquele grande líder coreano. Como lutar contra aqueles para quem a chantagem é o único meio de manter o poder? É sobre isso, na verdade, que vamos falar nos próximos 20 minutos, e eu acho que vai ficar claro para vocês o que está acontecendo no Oriente Médio. E o mais importante, como tudo mudou depois do breve encontro entre Trump e Bibiev. Mar-a-Lago, o Irã está testando ogivas equipadas com agentes químicos e biológicos, ou melhor, ainda não estão equipadas, mas pelo menos já estão preparadas para que isso possa ser colocado nelas. Foi exatamente isso que levou o presidente dos Estados Unidos da América, Trump, a anunciar um ataque ao Irã. É uma questão de tempo, se é que ainda não aconteceu, só resta saber quando. A contagem regressiva para o ataque ao Irã começou após a notícia de que o regime dos ayatolás está tentando criar ogivas não convencionais para seus mísseis, capazes de carregar armas químicas e também biológicas. Agora imagine que o Irã lança em direção a Jerusalém e Tel Aviv 1.000 mísseis balísticos. Como já sabemos, o Domo de Ferro de Israel não consegue parar tudo quando muitos mísseis são lançados ao mesmo tempo. Mesmo que 90 mísseis não atinjam o alvo, ainda restarão 100 ogivas com armas químicas e bacteriológicas, ou melhor, biológicas. E no dia seguinte, os hospitais ficam lotados de pessoas doentes devido à contaminação por vírus e micro-organismos, armas biológicas e toxinas que afetam o sistema nervoso, respiratório, circulatório e outros sistemas do corpo. Lá, por exemplo, o Novichok, os russos certamente vão fornecer. Causam convulsões e paralisia respiratória, hiprite, lesão nos olhos, queimaduras, fusgênio, a pessoa literalmente sufoca. A nuvem de ar contaminado da explosão paira sobre a cidade. Agora imagine 100 explosões dessas e mesmo com a destruição mínima dos prédios, as pessoas morrem em grande quantidade. Parece que os Estados Unidos estão se preparando novamente para atacar o Irã após a Operação Martelo da Meia-Noite, realizada neste verão durante as guerras entre Israel e Irã. O presidente Trump, em várias de suas declarações, deixou claro que os Estados Unidos da América estão mais do que prontos para atacar o Irã. Talvez o Irã também esteja tentando restabelecer seu programa de armas nucleares, mas no momento isso preocupa os Estados Unidos da América e Israel. O programa deles de mísseis de longo alcance. Na verdade, é o programa deles de mísseis balísticos. Se o Irã obtivesse armas nucleares, isso se tornaria seu principal fator de dissuasão. Mas, neste momento, é o programa de mísseis balísticos deles. O Irã tem um dos programas de mísseis balísticos mais avançados do mundo e seus mísseis podem alcançar todo o Oriente Médio. Eles podem facilmente mirar em Israel e é exatamente nisso que sempre confiaram como seu fator de dissuasão na região contra Israel. Na guerra de 12 dias, o Irã esvaziou seus estoques de mísseis antigos, vamos chamá-los assim, e agora eles estão produzindo mísseis que voam mais rápido e são significativamente mais difíceis de interceptar. Isso é da PBS? Lá diz que durante a guerra o Irã lançou 574 mísseis balísticos contra Israel. Segundo o Instituto Judaico de Segurança Nacional da América, ligado aos militares israelenses, o Irã lançou cerca de 330 mísseis em 2 confrontos antes da guerra, informou o Centro de Análise. Militares de Israel estimam que o Irã tinha cerca de 2.500 mísseis e mais de um terço foi lançado antes da guerra. O Irã estava a caminho de produzir mais de 200 mísseis de combustível sólido por mês, disse Carl Parkin, pesquisador de verão do Centro James Martin, que atraiu ataques israelenses contra instalações de produção de mísseis. Quanto ao que eles estão aumentando, isso, na minha opinião, vem do Iran Intel ou do Iran International. Lá diz que o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã está desenvolvendo ogivas biológicas e químicas para mísseis balísticos de longo alcance. Países e fontes militares estrangeiras informaram ao Iran International no domingo. A Força Aeroespacial da Guarda Revolucionária desenvolve ogivas não convencionais para mísseis balísticos e transfere lançadores para o leste do Irã.
Ou seja, isso não é uma invenção dos israelenses, isso também é confirmado pela inteligência americana. Por isso a chegada urgente de Bibi a Mar-a-Lago. Por isso as negociações rápidas e objetivas, a conversa de 2 horas com Trump. Por isso a determinação na voz de Trump. Se eles continuarem, sim, mísseis nucleares rápidos, certo. Um vai ser sim, com certeza, e o outro disse, vamos fazer isso imediatamente. O presidente Donald Trump afirma que, se o Irã continuar construindo mísseis balísticos, certamente serão bombardeados pelos Estados Unidos da América ou por Israel. Não se esqueça, conseguimos realizar esse plano neutralizando o Irã e falando sobre o Irã. Eu realmente espero que eles não estejam tentando aumentar seu potencial novamente, porque se isso acontecer, não teremos outra escolha a não ser erradicar esse aumento muito rapidamente. Israel não tem bombardeiros pesados, e lá não existem bombas de 2 a 15 toneladas para alcançar as fábricas iranianas construídas nas montanhas. O Irã tem mísseis que atingem alvos a uma distância de 1.300 a 2.000 quilômetros. Mas este ano, o Irã começou a produzir o míssil Hajj-Qassam, que alcança de 1.000 a 1.300 quilômetros, mas com velocidade Mach 12, o que significa 13.000 quilômetros por hora, ou, para ficar claro, 216 km por minuto. Bom, por minuto, 216 km não é nada fácil de interceptar. Agora vamos olhar de forma ainda mais ampla. Digamos que Irã e Israel iniciam ações militares e os Estados Unidos da América novamente enviam a frota e ajudam Israel. O Irã não pode atirar nos Estados Unidos da América, mas pode atacar as bases americanas na região. Ou seja, o Irã conseguirá alcançar e atingir as bases militares dos Estados Unidos da América, digamos, no Iraque, Catar, Bahrein, Kuwait, Emirados e na Arábia Saudita. Todos eles estão a uma distância de cerca de 1.500, no máximo 2.000 quilômetros do Irã. O Irã também pode bloquear navios comerciais e petroleiros no Estreito de Hormuz. E esse é provavelmente o ponto mais tenso, uma enorme artéria do mundo no que diz respeito ao transporte de petróleo. Antes de resolver o problema do Irã, o mundo precisa se livrar do Hamas, que é como uma farpa, impedindo o avanço para a pacificação de Gaza. Em Jerusalém, autoridades dos serviços de segurança alertam que sem o desmantelamento total e definitivo do Hamas como organização militar e força armada, assim como governo no poder, e sem a completa desmilitarização de toda a infraestrutura da faixa de Gaza, outro massacre em massa será apenas uma questão de tempo. Enquanto isso, o mundo se une após a declaração de Trump de que se o Hamas não se desarmar, será terrível para eles, pois 59 países querem destruí-los. Porque isso é o certo. O encontro de Trump e Netanyahu em Mar-a-Lago foi mais que uma simples sessão de fotos. Não foi apenas para criar uma aparência de progresso, foi mais um passo importante no processo de reconstrução, reorganização e reestruturação do equilíbrio de poder no Oriente Médio, com grande ênfase no início de mudanças dramáticas que acontecerão ainda antes do Ano Novo. Sim, você me entendeu corretamente. A mídia israelense relata grandes anúncios que são esperados já nos próximos 2 dias. Até o final deste ano, antes de 2025 terminar, está na pauta. Sem dúvida, o tema mais importante é o que vai acontecer na faixa de Gaza e, claro, a questão da eliminação do movimento de resistência islâmica. O presidente Trump faz declarações bastante ousadas neste encontro, dizendo que espera mudanças muito rápidas ou até mesmo drásticas na faixa de Gaza, especialmente em relação ao desarmamento da organização Movimento de Resistência Islâmica, entendendo que o movimento de resistência islâmica impede o desenvolvimento de todo o plano de reestruturação do Oriente Médio. Parece que Bibi e Trump chegaram a um acordo sobre uma ação que deve acontecer literalmente nos próximos dias, talvez ainda em janeiro. Ou, bom, não sei, talvez até nas primeiras 2 semanas de janeiro, para limpar Gaza dessa desgraça e iniciar o segundo passo do plano de Trump, ao mesmo tempo desarmando o Hezbollah e depois, com mais um golpe, acabar com as ambições do Ayatollah de incitar guerras religiosas pelo mundo todo. A conversa de Trump com Netanyahu vai além de Gaza, representa uma mudança regional. Uma questão importante na pauta é o Líbano. Trump, Netanyahu, eles não querem um cessar-fogo, eles querem garantir que a guerra não volte. Depois de 3, 4, 5 anos, como de costume, ela volta,
Eles querem mudar completamente o mapa político da região. A Síria está sob a administração da Turquia. Trump quer aproximar Netanyahu e Erdogan para normalizar relações. O Líbano precisa ser expulso para Casbal e depois chegará a vez dos Houthi. Bem, pelo que entendi, primeiro quem atua é a CIA. A população do Irã já está cansada de ouvir gritos de mate esses, mate aqueles. Farsi, os persas na verdade são pessoas sensatas, não muito agressivas. A islamização de muitos anos nos últimos tempos os deixa seriamente nervosos, mas não havia ajuda para que eles acreditassem que, por exemplo, uma revolta deles poderia mudar alguma coisa. Nos últimos 4 ou 5 dias a situação mudou, outra não usei à toa. Deve se estabelecer. Infelizmente para o povo iraniano chegou uma noite sombria no país, pois os assassinos da República Islâmica e as forças islâmicas já começaram o massacre em massa dos manifestantes. A revolta agora atingiu o nível de guerra civil. Ou seja, isso já não são mais manifestações de protesto, isso já é um nível bem quase de guerra civil. Interessante, de que lado está o exército? Legendas por Dimator Sok, editor de Legendas A. Semkin, revisor A. Egorova. Então, enquanto isso acontece, o regime islâmico, as forças de segurança deles agora abriram fogo. Khamenei é um assassino, o regime dele é ilegítimo. Estas são imagens de várias cidades do Irã. Alguém mobilizou o país todo ao mesmo tempo, bem sob os olhos dos serviços secretos. O que você vê está realmente acontecendo. Bem, apesar de os manifestantes serem detidos, levados para algum lugar, ninguém nunca mais os vê. As pessoas sabem o que esperar do regime, mas surgiu uma esperança de que alguém vai ajudá-las, de que alguém vai ajudar. Sim, aquele mesmo, como dizer, terrível policial que por algum motivo viaja pelo mundo com um cacetete e ajuda. Dizem que ele faz isso por interesse próprio e no fim é obrigado a agir assim. Então, ele prometeu ou não prometeu algo a alguém em algum momento, mas foi entendido assim, agora ele é obrigado. Sobre isso eu falo, claro, não na China, nem mesmo sobre a Rússia, nem mesmo na Ucrânia. Quem poderia ser? Parabéns, eu me deparei com isso. O que vem a seguir? Talvez os Estados Unidos da América, a terrível, nojenta, gananciosa, insensível América, eu acho que é exatamente ela. É isso que os iranianos comuns escrevem na Tuzi Televisão que estão no exílio, ou seja, não estão no próprio Irã. O povo vai se libertar sozinho e deve fazer isso. Um novo capítulo está chegando e o governo não conseguirá impedir. Que Deus abençoe. Sim, precisam continuar para serem livres. Talvez estejamos trabalhando dos dois lados, quero dizer, a CIA e o Mossad por dentro, e as forças de defesa de Israel e o exército dos Estados Unidos da América estão se preparando para o segundo ato. Vamos chamar assim. De qualquer forma, espero muito que os iranianos não consigam lançar seus mísseis com ogivas biológicas e químicas contra Israel, e que o tráfego pelo Estreito de Hormuz continue normalmente. Verón começou os testes em 30 de janeiro, desculpe. Em 30 de dezembro começou a testar mísseis balísticos com ogivas estranhas. Espero que isso, somado à captura dos 2 petroleiros, faça Estados Unidos da América e Israel avançarem nessa operação em 3 fases. Primeiro Hamas, depois Líbano e Hezbollah, e por fim Houthis e Irã. E talvez até a primavera de 2026 o Oriente Médio tenha uma vida pacífica, previsível e planejada, sem assassinatos constantes, guerras, explosões e ameaças. Afundar um país inteiro em sangue. Qual vocês provavelmente já imaginam? As notícias que acabaram de chegar dizem que várias pequenas cidades do Irã estão nas mãos dos rebeldes. Chegaram informações sobre as primeiras mortes em tiroteios, ou seja, houve tiroteios. De algum lugar apareceram armas, a internet no Irã está bloqueada. Além disso, as emissoras estatais, são as únicas que transmitem e parece que, tirando elas, ninguém mais está funcionando, nada está funcionando.
As imagens e informações chegam por canais diplomáticos, diversos meios ou pela rede de resistência conectada ao exterior. E é por isso que o governo está nervoso, porque ele não controla a situação 100%. Voltando ao DIP. Se a CIA e o Mossad estão envolvidos nisso, então deve haver algumas forças de segurança, talvez o exército ou outras forças internas, que podem se opor ao corpo da Guarda Islâmica. No país, eles são chamados de Sepah, ou seja, guarda, corpo de guarda. Eu não acredito em revoltas espontâneas acontecendo simultaneamente em várias cidades. Ou seja, é difícil levar as pessoas para as ruas. E isso exige organização, preparação de provocadores. Bem, aqui nós os chamamos de organizadores comunitários, provocadores. O dinheiro também é necessário, mas se tudo isso não for apoiado por baionetas, ou seja, por algumas unidades de combate, então isso vai acabar logo. Eu temo por sangue sério. Além disso, os regimes só têm medo de revoltas e levantes nas capitais. Todo o resto eles meio que conseguem reprimir com tanques. Então, longe dos olhos, longe do coração. Então, outra possibilidade é um ataque dos Estados Unidos da América e de Israel contra o Sepah, ou seja, contra os guardas revolucionários, para eliminar suas principais forças e dar aos insurgentes a chance de tomar seus quartéis e armas. Mas isso já é meio que bom, eu não sei. Foi rápido demais depois do encontro do Bibi com o Trump, embora talvez o encontro tenha acontecido depois que a operação já tinha começado. Aqui está o acorde final, a decisão de seguir em frente, vamos. Então, se foi o ponto de partida, claro, isso é algo demorado, mas se talvez já estivesse sendo preparado há muito tempo e só faltava decidir seguir em frente, ou ainda estamos esperando. Bem, por assim dizer, tudo o que se chama assim pode ser esperado, talvez seja um plano lançado há muito tempo. Em breve teremos uma resposta para essa pergunta. Mas acredito que Estados Unidos da América e Israel ainda não estão prontos para essa operação. Não sei por que penso assim, mas penso. Embora... Hoje à noite, enquanto todos aguardam o Ano Novo, no Oriente Médio contamos o tempo para mudanças importantes. Após o recente encontro entre Trump e Netanyahu em Mar-a-Lago, nos Estados Unidos da América, ouvimos declarações que vão além de frases de efeito e manchetes. São como um roteiro, cuja questão central é se conduz à paz ou a outra guerra. Trump declara que o Hamas deve ser desarmado, que eles têm pouco tempo restante e, caso contrário, ele alerta, isso terá consequências terríveis para eles. E mais 59 países chegarão para eliminar completamente essa organização terrorista da faixa de Gaza. Mas pare por um segundo, se o Hamas deve ser desarmado, quem vai garantir isso no local, dadas as condições em Gaza? Quem vai entrar na faixa de Gaza? Forças internacionais, Turquia, Estados Árabes? E se ninguém entrar lá, o que vai acontecer então? Pelo plano da Bielorrússia? Hora de Gaza. E ao mesmo tempo, o Irã ouve isso e entende que o tempo deles também está acabando. Trump declara publicamente que se o Irã tentar restaurar suas capacidades nucleares ou de mísseis, pode haver apoio para um novo ataque. Onde há fumaça, há fogo. Não há fumaça, disse Yair Pinta, editor e apresentador do canal israelense TBN. Onde há fumaça, há fogo para todos nós, para Israel, para o Oriente Médio e para os habitantes do Irã. Eu realmente espero que ele esteja certo, que isso tenha começado e que vá provocar um incêndio. Nas últimas 12 horas aconteceram eventos incríveis. Na verdade, em várias cidades, a polícia ficou do lado dos rebeldes. Ou seja, já temos, por assim dizer, ainda não é o exército, é a polícia. Mas a polícia, por assim dizer, eles não são a guarda revolucionária, não são os Sepah, eles são o povo, o mesmo povo. Só que esse povo, por assim dizer, vestiu uniforme, deram armas para eles, disseram para patrulhar, só isso. Só. Então, em várias delegacias de polícia e em organizações próximas à guarda, as armas foram distribuídas. Ou seja, regimes terroristas sempre tiram as armas da população, por isso os revoltosos precisam conseguir armas de algum lugar para responder ao fogo da guarda. Bah!
o herdeiro do Shah convocou o povo à revolta. Na parte ocidental do Irã, o quartel-general do Corpo do Exército foi incendiado. Tudo começou com a inflação, as pessoas saíram às ruas por causa da inflação e agora é a queda do nível de vida. E agora, em todo o país, as pessoas gritam morte a Khomeini, não morte a Israel, não morte à América, mas morte a Khomeini. E isso já está acontecendo pelo 4º dia consecutivo em meio a distúrbios em todo o país. Então, o que causou tudo isso? Resumindo, a economia colapsou, a moeda iraniana desvalorizou muito, preços de alimentos e combustíveis subiram bastante e a inflação ultrapassa 40%. E o que começa a acontecer? Os caminhoneiros param de trabalhar, os comerciantes do bazar fecham suas lojas, os trabalhadores dos setores de petróleo e transporte entram em greve, e os estudantes se juntam a eles. E muito rapidamente isso deixa de ser apenas uma questão de preços. E começa a soar assim: morte ao ditador? Nós não queremos uma república islâmica. Essas são exigências sistêmicas e repetem o que ouvimos em 2022 após a morte de Mahsa Amini. Apelos por direitos, liberdade e dignidade das mulheres. Muitos analistas agora dizem que isso pode ser a maior onda de protestos desde então, talvez até uma nova fase de agitação antigovernamental. Será que isso pode ser o começo do fim do regime? Se não houver ajuda externa, dificilmente, mas espero que ainda haja algum apoio externo. E ainda espero que algumas forças armadas possam oficialmente passar para o lado dos rebeldes. A Rússia, aliás, já enviou ao Irã 5 carregamentos, provavelmente com armas ou mercenários. Não sei, aviões. Então, se alguém está ajudando os iranianos, quero dizer, os rebeldes, são aqueles que querem expulsar a Rússia e a China do Irã, do Oriente Médio. Quem são eles? Bem, adivinhe, com 3 tentativas. Enquanto isso, aguardamos boas notícias do Irã, da Venezuela e de Gaza. É isso, senhoras e senhores, por hoje é tudo que sabemos. Assim que soubermos de mais alguma coisa, terei o prazer de contar para vocês e desejo a todos um ótimo ano novo.